Olá pessoal, muito bom ter todos vocês aqui com a gente da Cultive para mais uma aula do módulo de Direito Tributário. Eu sou a professora Fabiana Caricati. Hoje a gente vai estar falando sobre competência tributária. E não tem jeito, essa é uma matéria que vocês precisam entender para que vocês consigam entender as capacidades, a capacidade ativa dos entes tributantes, o poder de tributar, que vocês consigam entender depois as espécies tributárias, né? Então, vamos prestar bastante atenção, tenham aí em mãos a nossa querida Constituição Federal e também o Código Tributário Nacional atualizado, tá? Não adianta vir para a aula de Direito Tributário com livro antigo, ok? Sempre falo isso nas nossas aulas, porque realmente a área tributária é muito alterada, né, legislativamente falando. Então, preciso que vocês tenham em mãos sempre a legislação atualizada para poder facilitar. E como nós trabalhamos muito as normas, né, as disposições legislativas, então a gente vai tratar de artigos específicos. Toda vez que eu falo, hoje a gente vai falar do artigo tal, então é importante que vocês leiam o artigo na íntegra e daí a gente volta para a explicação, tá? Para que vocês, quando a gente estiver explicando o artigo, vocês já terem em mente sobre o que nós estamos falando, né? Dessa forma, fica fácil entender o direito tributário. A gente vai entender o direito tributário fazendo essa conciliação das normas tributárias com a Constituição Federal, né? Com as normas constitucionais, não tem como fazer essa desvinculação. Então, tenham em mãos esses dois diplomas legais para que a gente possa trabalhar de forma tranquila, tá? Então, vamos começar? Tá todo mundo preparado? Vamos lá? Maravilha! Opa! Aê! Agora sim. Então, o que significa competência tributária? Então, o primeiro passo é partir do conceito de competência tributária que eu trago aqui para vocês, né? Esse é o conceito dado pelo professor Sabag na obra do Manual de Direito Tributário, que vai falar que é a habilidade privativa e constitucionalmente atribuída ao ente político, né? Para que este proceda à instituição da exação. Então, nós estamos falando dos entes políticos. Que são entes políticos? São os entes tributantes, os estados, o Distrito Federal, os municípios e a União. Então, estes entes políticos, eles têm a competência privativa definida pela nossa Constituição Federal para que em determinadas situações tenham o poder de tributar. O poder de criar a exação, de instituir aquele tributo, ele é definido pela nossa Constituição Federal, tá bom? E naqueles casos específicos. Esse poder de tributar, essa competência tributária, né, de fazer essa instituição de tributos, ela pode se dar a qualquer tempo. Veja bem, se eu estou falando que ela pode se dar a qualquer tempo, eu estou querendo dizer que ela é imprescritível. Então, independentemente do momento, pode o ente político ir lá e, cumprindo os requisitos de lei, fazer a instituição ou majoração do tributo, tá? É importante mencionar também que a partir do momento que nós estamos falando de competência entre os entes políticos, nós temos que ter em mente o princípio do federalismo. Vocês estão lembrados do princípio do federalismo? É bem importante de que vocês peguem lá o artigo 1º e o artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, em que vai fazer a distribuição do território brasileiro na União, nos estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos esses entes políticos,
eles não sofrem hierarquia, ok? Em relação à competência tributária, nós temos estes entes, né, com ausência de hierarquia. Então, isso é importante considerar que as normas válidas no município, elas são válidas e devem ser respeitadas. As normas dos estados, as normas da União, elas são autônomas, elas devem ser respeitadas e, por óbvio, cada uma delas tem a sua autonomia, não havendo hierarquia em relação à competência tributária dos diversos entes políticos do território nacional. Então, é importante lembrar sobre o princípio do federalismo, tá? Uma outra situação também é em relação à repartição da competência. Falar em repartição da competência não significa dizer em que está tendo uma afronta da hierarquia entre os entes políticos. Pelo contrário, é possível constitucionalmente haver a repartição dessa competência tributária entre os diversos entes da federação, entes políticos da federação. E isso está de forma prevista na Constituição, inexistindo qualquer afronta, né, à autonomia destes entes, respeitando também a hierarquia de cada um deles, tá? Então, essa daqui é uma introdução para que a gente possa tratar um pouco mais, de uma forma mais aprofundada, a competência tributária, tá bom? Vamos passar, todo mundo ok? Vamos lá. Como eu disse para vocês, não tem como a gente desvincular da Constituição Federal. Então, peguem já aí artigo 153, 154 da Constituição Federal, leiam na íntegra estes dois artigos, que nós vamos tratar deles quanto à competência tributária da União. Tá? Então, norma positivada da competência tributária da União está lá no 153 e 154 da Constituição, tá? Por sua vez, o 155 vai tratar especificamente da competência tributária do Distrito Federal e dos estados. Então, leiam a íntegra desses artigos para que quando nós começarmos a detalhar esta competência, vocês já tenham em mente do que se trata a normativa, tá? E por fim, temos o 156, que vai tratar da competência tributária dos municípios. Então, estes são os artigos da Constituição Federal que fazem a previsão, a disposição expressa da competência tributária, tá? É importante trazer aqui que a competência legislativa, ela é plena, ou seja, o que é competência legislativa? Lá no artigo 6º do nosso CTN, peguem o artigo 6º do CTN, que vocês vão verificar que é trazida a competência legislativa plena de uma forma geral, em que os nossos entes políticos, eles têm competência plena para legislar em matéria tributária. Quando nós estamos falando em legislar sobre matéria tributária, eu estou falando a gama toda, eu estou falando daquela norma genérica de competência de legislar, inclusive sobre normas gerais ou normas específicas, ok? Por outro lado, há uma diferença importante a considerar da competência legislativa para a competência tributária. Quando eu estou falando de competência tributária, eu estou falando de norma específica. Específica no sentido de instituir tributos. Então, quando eu estou falando de competência tributária, eu estou falando de norma restrita,
ok? Específica ao fato de instituir tributos. Por outro lado, a doutrina faz a diferenciação desta norma, dessa espécie restrita, que é a competência tributária, em relação à norma genérica, a norma geral, que é a competência legislativa plena, trazida lá no artigo 6º do CTN, que é a competência geral em legislar em matéria tributária, tá bom? É importante ter essa diferenciação. Estas duas comparações caem muito em concurso, então tenham em mente, né, e memorizem, enquanto uma é geral, a outra é específica, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou trazer para vocês também o artigo 24 da nossa Constituição Federal, que vai determinar a competência concorrente. O que significa a competência concorrente? Vamos lá. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios legislar concorrentemente sobre direito tributário. Daí tem lá no inciso 1, direito financeiro, direito penitenciário, econômico, urbanístico, e tem outros incisos lá, vários outros incisos, que vão tratar desta competência concorrente. Então, o que é importante a gente entender a respeito desta competência concorrente? Essa competência de legislar concorrentemente entre os entes políticos significa legislar sobre normas gerais de direito tributário, tá? Então, é importante considerar que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, eles têm competência de legislar sobre normas gerais em direito tributário, tá bom? Isso vai estar estabelecido expressamente lá no parágrafo 1º do artigo 24, que vai falar que, no âmbito dessa legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, veja bem, a partir do momento que eu estou falando sobre essa competência concorrente, eu estou dizendo que a União, ela pode estabelecer normas gerais, ok? Então, eu faço vinculação. Quem pode legislar sobre matérias, né, normas gerais de direito tributário? É a União. Ponto final. Então, a primeira situação é essa. A segunda situação, trazida no parágrafo 2º, vai dizer o seguinte: a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, veja bem, quem tem a competência de legislar sobre normas gerais em matéria tributária é a União. No entanto, os Estados, eles têm a competência suplementar para legislar em matéria tributária em relação às normas gerais. Então, veja bem, é concorrente por quê? Porque compete à União. Ponto final, parágrafo 1º. No parágrafo 2º, apesar da competência ser da União, os Estados, eles podem complementar, suplementar em relação às normas gerais de direito tributário, ok? Então, nós estamos trabalhando tanto com a União quanto com os Estados, mas tem mais, vejam bem, nós temos o parágrafo 3º, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Veja bem, se não tiver uma norma geral estipulada, né, estabelecida pela União, de quem que é a competência plena? Dos Estados. Então, cabe aos Estados fazer disposições sobre normas gerais, né, que daí não é suplementar, é competência legislativa plena,
ok? A superveniência de uma lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de uma lei estadual no que lhe for em contrário. Aqui nós estamos falando sobre hierarquia de normas, tá? A norma federal, a norma especial, ela prevalece em relação às normas gerais, às normas infraconstitucionais, às normas estaduais. Então, no caso de vir uma lei federal, tá? Na superveniência de uma lei federal, essa lei federal superveniente vai suspender a eficácia da norma estadual naquilo que for o contrário. Olha, existe uma discussão aqui na doutrina que eu gostaria de mencionar com vocês por conta dos concursos públicos. Existe uma discussão, tá, falando que a norma federal revoga a norma estadual, né, quando ela for superveniente. Veja bem, o parágrafo 4º do artigo 24 não fala em momento algum sobre revogação da lei. Ele fala sobre suspensão da lei, da norma estadual. Então, isso significa dizer que a norma estadual, ela, apesar de vigente, ela fica suspensa. Em momento algum ela foi revogada, ok? Então, aplica-se nesse caso a norma federal superveniente, deixando a norma estadual ali suspensa. Por quê? Porque a federal acaba dispondo de forma diversa, né, contrária da estadual. Então, prestem atenção no termo suspensão. Se vocês verificarem em concurso público a palavra revogação, fujam desse artigo, fujam, né, dessa alternativa, porque a normativa fala em suspensão, ok? Vamos seguir aqui, que nós temos outras situações para a gente falar a respeito da competência tributária. É importante também a gente fazer aqui uma diferenciação entre a competência tributária e a capacidade tributária ativa, tá? Vocês lembram quando a gente falava, né, sobre os sujeitos da relação jurídica tributária, né? Então, o sujeito ativo, que são os entes políticos, né, União, Estado, Distrito Federal e os municípios, eles têm, dentro da relação jurídica, competência de exigir o tributo, né? Neste caso aqui, quando eu estou falando de competência tributária, quem é que determina a competência tributária? Nós falamos lá no comecinho, é a Constituição Federal. Se está na Constituição Federal a competência tributária direcionada aos entes políticos, ela é delegável? Não é. Ela é transferível? Não é. Ela é renunciável? Não é. Então, vejam o que dispõe o artigo 7º do CTN. A competência tributária, ela será indelegável, intransferível, irrenunciável. Entretanto, ela também pode ser considerada facultativa. Por que ela é facultativa? O ente, vamos imaginar, a União, ela tem a competência tributária plena para dispor sobre normas gerais. Essa competência tributária, ela é irrenunciável, intransferível e também indelegável. No entanto, pode a União não dispor a respeito de determinada situação. Veja bem, ela não transferiu o direito, de forma alguma ela não transferiu o direito, mas ela optou em não fazer. Se ela optou em não fazer, existe essa opção de não fazer, eu posso então entender como facultativa, tá bom? Por outro lado, o artigo 8º do CTN determina que o não exercício da competência tributária não a defere a outra pessoa jurídica de direito público. Veja bem, a partir do momento que eu estou dizendo que a competência tributária ela é determinada pela Constituição Federal, o fato
da facultatividade daquele ente político específico não exercer o direito de legislar em matéria tributária, isso não transfere automaticamente para que outro ente político o faça. Por quê? Ele é intransferível, ele é indelegável. E a partir do momento que a Constituição não autoriza essa delegação, essa transferência, qualquer deferimento a outra entidade acaba se tornando norma, ato inconstitucional. Então, atentem-se às disposições constitucionais, porque o que não está disposto na Constituição, automaticamente acontecendo, torna-se norma, ato, conduta, né, inconstitucional. Isso é o que está disposto lá no artigo 8º do CTN a respeito da competência tributária. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a capacidade tributária ativa. Quando nós mencionamos incompetência tributária, nós estávamos falando sobre o poder de tributar. Então, a capacidade de instituir tributos. Nós estamos falando de criação, de instituição de tributos. Quando nós falamos de capacidade tributária ativa, eu não estou falando de instituição de tributos, eu estou falando da capacidade administrativa, é ato administrativo que pode cobrar, fiscalizar, arrecadar o tributo já instituído. Então, vejam, a capacidade, ela tem a característica de ato administrativo, determinado pelo poder de fiscalizar, pelo poder de cobrar, pelo poder de arrecadar, mas não pelo poder de instituir, que instituir está lá na Constituição Federal, determinada naquelas situações para aqueles entes políticos. Agora, enquanto a competência tributária ela é indelegável, a capacidade é delegável. Então, pode acontecer de um ente político ele delegar a outro ente, né, o poder de fiscalizar, arrecadar, enfim. Então, o que nós temos aqui? É possível a transferência das funções de arrecadar, cobrar ou fiscalizar os tributos. E isso acontece muito em relação às contribuições profissionais. Então, a União, ela delega, ela transfere a obrigação de fiscalizar e de arrecadar o tributo, por exemplo, para o CREA, para o CRC, para o CRM, né? Esses conselhos das categorias profissionais que vão administrar as contribuições profissionais. Então, vejam, aqui nós temos uma diferença importante entre o que é competência tributária, trazida por norma constitucional e é indelegável, intransferível, e temos a competência ativa tributária, que é aquela que tem a capacidade, ela é transferível, ela é delegável, né? E pode fazer a transferência para um outro ente administrar, cobrar ou fiscalizar aquele tributo específico da sua competência, tá? Então, guardem essas diferenças para que vocês consigam ter em mente, né, cada um dos institutos, tá? Vamos falar um pouquinho, nós falamos lá sobre o artigo 7º, né? Agora a gente vai detalhar um pouquinho o parágrafo 1º, né? O parágrafo 2º também, que eles vão trazer alguns detalhes sobre essa capacidade tributária ativa, tá? Veja bem, no parágrafo 1º do artigo 7º vai dizer o seguinte: a atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais. Então, a partir do momento que eu transfiro, que eu delego essa competência
ou melhor, essa capacidade tributária, eu também estou fazendo uma atribuição transferindo estas garantias e privilégios processuais que são oriundos da fazenda pública, né? Então, são garantias processuais da fazenda que acaba transferindo a capacidade processual para o ajuizamento da execução fiscal. Então, por exemplo, no caso de uma empresa que esteja vinculada ao Conselho de Química, por exemplo, em relação à exigência das contribuições profissionais. No caso dessa empresa não promover o recolhimento destes valores a título de contribuição profissional, quem é que vai fazer a execução fiscal destes valores? Vai ser a União? Não, não vai ser a União. Vai ser a própria Procuradoria do Conselho de Química, ou do CREA, ou do CRM, enfim. Então, transfere-se também essas garantias e privilégios processuais em relação ao ajuizamento da execução fiscal. É isso que determina lá o parágrafo 1º, tá? Em relação ao parágrafo 2º, o que nós podemos entender? Apesar de haver essa delegação, essa transferência da capacidade tributária, este ato, né, de transferir, de delegar, ele pode ser revogado a qualquer tempo. Então, aquele que tem a competência tributária derivada, né, atribuída pela Constituição, pode a qualquer momento, por ato unilateral, revogar esta delegação. E se fizer essa revogação, os entes que até então tinham a capacidade ativa não o têm mais e nada podem reclamar, tá bom? Isso também é disposição expressa do parágrafo 7º, tá? Do CTI. É importante agora a gente parar um pouquinho para conversar a respeito da classificação da competência tributária, tá? Então, tirem da mente capacidade tributária ativa, que era aquele ato administrativo de fiscalizar, arrecadar. Esqueçam isso agora. Vamos voltar aqui para a competência tributária em que é determinada pela norma constitucional, tá? Então, competência legislativa. Vamos trabalhar aqui a classificação dessa competência. Vejam vocês que nós temos seis tipos de competência tributária. A primeira dela é a privativa, depois nós temos a comum, temos também a cumulativa, temos a especial, temos a residual e, por último, temos a competência tributária extraordinária. Vejam que nós temos 6 tipos e temos que entender muito bem esses 6 tipos, porque quem trabalha com a área tributária é importante considerar esta competência, porque pode haver normas inconstitucionais. Então, havendo normas inconstitucionais em que não haja o respeito da competência tributária, o que cabe ao advogado fazer, né? O que cabe? Vocês precisam, naquele momento, ajuizar uma ação de inconstitucionalidade para que seja ventilada essa questão e determinada a incompetência daquela norma que foi disposta, né, que foi criada por um ente incompetente para legislar naquele sentido. Então, é muito importante vocês entenderem isso. E tem uma outra situação muito importante que vocês também precisam compreender. A par dos concursos públicos que sempre tem questões de competência, para aqueles militantes na área do direito tributário, a gente sabe que existem muitas normas conflitantes
E daí a gente fica naquela situação, aplica essa lei ou aplica aquela lei? Vou aplicar a federal, vou aplicar a municipal, mas a federal poderia estar dispondo a respeito disso daqui ou não poderia? Então, é importante entender isso para que na prática a gente tenha um poder, né, de raciocínio, de compreensão da legislação tributária como um todo e saber o que realmente vai ser aplicado e o que não vai ser aplicado, tá? Então, nós vamos começar aqui falando da competência tributária privativa, tá bom? Tá todo mundo preparado aí? O que é que vocês têm que saber a respeito da competência tributária privativa? Vamos lá. É a competência para instituir impostos atribuída com exclusividade a este ou aquele ente político, né, específico. Veja bem, quando nós estamos falando de competência privativa, nós estamos falando que a Constituição Federal apresentou um rol de competência tributária privativa daquele ente político específico. Veja bem, é a Constituição Federal falando que é competência da União legislar sobre isso, é competência do Estado legislar sobre aquilo. Então, quando tem essa determinação concreta, específica do texto constitucional, indicando a competência daquele ente político a respeito daquela matéria, eu estou dizendo que existe uma competência tributária privativa, ok? Continuando aqui. Então, nós temos, como já falei lá, o artigo 153, em que a Constituição vai arrolar os casos em que a União tem a competência privativa de legislar. Nós temos o 155, que vai tratar dos casos específicos do Distrito Federal e dos estados. E nós temos o 156, que vai tratar dos casos específicos do poder, né, da competência tributária do município, tá bom? Então, é importante considerar que a competência privativa, ela está determinada integralmente no texto constitucional, indicando o ente político e a matéria, ok? O que é importante a gente indicar também? Veja bem, nós temos que competência tributária privativa, né? O dispositivo legal, como nós vimos, fala em impostos. Mas a doutrina começou aquela movimentação. Será que a competência privativa dos entes políticos fica adstrita aos impostos? Bom, a matéria foi para o judiciário e o nosso STF já pacificou o entendimento de que não são apenas os impostos, tá, relacionados à competência tributária privativa. Existem algumas outras situações que envolvem as contribuições e também os empréstimos compulsórios. E tanto um quanto o outro estão dispostos também no texto constitucional, tá? É importante a gente mencionar aqui que até alguns anos atrás havia uma discussão intensa a respeito da natureza tributária ou não do empréstimo compulsório, das contribuições de melhoria, né? Hoje essa questão já está superada, ok? Então, com base nisso, existe a competência da União. Veja bem, é importante a gente entender que a competência privativa em relação a outros tributos que não só os impostos, ela é vinculativo à União. Então, cabe à União, além daqueles impostos determinados no artigo 153, eu tenho também o 148, que determina
o poder da União para criar os empréstimos compulsórios, e eu tenho também o 149 caput da Constituição Federal, que vai tratar da competência da União para criar contribuições especiais. Então, isso daqui a gente consegue fazer uma interpretação sistemática, ou seja, a gente envolve tanto o artigo 153 quanto o 148 e o 149 no que trata da competência privativa da União, seja para criar impostos, empréstimos compulsórios ou as contribuições especiais, tá bom? Isso também era importante a gente mencionar. Agora, até então, nós mencionamos sobre a competência privativa da União, mas existe competência privativa do Distrito Federal, dos estados e do município? Existem também. E por óbvio, se nós estamos falando de competência tributária, aonde é que está esta competência privativa? No texto constitucional. Então vamos a ele. O artigo 149, parágrafo 1º, vai determinar que as contribuições sociais para o custeio do sistema da previdência social e assistência social dos seus servidores é de competência privativa em matéria tributária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Então, vejam bem, toda vez que eu estiver falando sobre a criação, a estipulação de contribuições sociais para o sistema de previdência e assistência social, para os teus próprios servidores estaduais, então eu estou falando da competência privativa dos estados, daquele estado aonde estão lotados os teus servidores, ok? Nós temos também o caso do 149A da Constituição Federal, que vai tratar de um caso de competência privativa do Distrito Federal e dos municípios, que é o caso daquela contribuição de custeio para os serviços de iluminação pública, tá? Então, isso é causa de competência tributária privativa do Distrito Federal e dos municípios, ok? Vejam, o texto constitucional faz essa identificação do que é competência privativa da União, o que é competência privativa dos estados e do Distrito Federal e dos municípios em artigos específicos. Por isso, essa interpretação sistemática da Constituição Federal a respeito da competência tributária, tá bom? Vamos seguir aqui, que temos alguns outros tipos para a gente comentar. O outro caso, né, o segundo caso, a segunda classificação da competência tributária é a competência comum. Veja bem, enquanto privativa significa literalmente determinada a competência a um caso específico, a partir do momento que eu tenho uma competência comum, né, significa comum, de forma comum entre os entes federados. Então, a competência comum vai indicar que União, Estados, Municípios ou Distrito Federal, de modo comum, e não privativo, de modo comum, poderão ser sujeitos ativos de taxas ou contribuições de melhoria, desde que realizem os fatos geradores de tais gravames contraprestacionais. Vejam bem, quando nós falamos da espécie tributária que exige contraprestação do ente político, nós estamos falando do quê? Nós não estamos falando de impostos, nós estamos falando de taxas e contribuições de melhoria. A partir do momento que eu estou falando de taxas e contribuições de melhorias, eu estou falando de tributos vinculados.
aqueles vinculados à contraprestação do serviço. Então, nós temos o contribuinte que faz o recolhimento tributário para aquele ente e aquele ente em contraprestação exerce o serviço para o qual foi pago aquela taxa ou aquela contribuição de melhoria, tá? Então, a competência comum de todos os entes da federação estão vinculadas, tá, aos tributos que exigem contraprestação, tá? Taxas e contribuição melhoria. Uma outra situação, não há indicação na Constituição Federal da entidade tributante. Então, veja bem, a partir do momento que a Constituição Federal ela não indica especificamente qual é o ente, a entidade tributante, também nós podemos compreender, podemos extrair do texto constitucional que, se não há indicação específica, qualquer um dos entes tributantes, União, Estado, Distrito Federal e municípios, poderão ter a competência, né, tributária em relação às taxas e à contribuição de melhoria. O único requisito existente nesse sentido é que aquele que exige o pagamento da taxa ou da contribuição de melhoria, obrigatoriamente é aquele que vai prestar, né, o serviço, exercer a contraprestação, tá bom? Então, esta aqui é a competência comum que nós temos no texto constitucional. O terceiro caso que nós temos que tratar aqui é a competência cumulativa. Então, vamos pensar aqui literalmente. Cumular significa aglutinar. Então, o artigo 147 da Constituição Federal, o que ele vai dizer? Ele vai levar o poder legiferante da instituição de impostos pela União nos territórios nacionais e pelo Distrito Federal em sua base territorial. Olha, aqui existem alguns requisitos importantes para que a gente consiga entender o que determina o artigo 147, que vai falar dessa competência cumulativa, tá? Vejam bem, qual é o primeiro requisito que nós temos que colocar aqui? Compete à União nos territórios os impostos federais, estaduais e municipais, se o território não for dividido em municípios. Por exemplo, nós temos lá o arquipélago de Fernando de Noronha. O arquipélago de Fernando de Noronha, ele é tido como um território nacional. Se esse território nacional, ele existe e ele não é dividido em municípios, quem tem o poder legiferante? A União. Inclusive sobre os impostos e demais tributos, tá? O artigo 147, ele vai estar escrito lá imposto, né? Então, poder legiferante de instituição de impostos, mas já é pacífico em toda a doutrina e o nosso STF também já avalizou o entendimento que este impostos deve ser lido como tributos. Então, leiam o artigo 147 no sentido de que o poder legiferante de instituição de tributos pela União nos territórios nacionais que não sejam divididos em municípios, né? Então, neste caso, a União vai poder fazer a instituição de qualquer tributo dentro daquele território nacional que não seja dividido em municípios. Por outro lado, o artigo 147 também vai falar a respeito da competência cumulativa no caso do Distrito Federal em sua base territorial. Veja bem, a gente sabe, deixa eu passar aqui, que a gente vai tratar aqui em relação ao Distrito Federal. A gente sabe que o artigo 32 da Constituição Federal fala que o Distrito Federal não pode ser repartido,
não pode ser dividido em municípios. O Distrito Federal, ele é um território nacional específico. Então, dentro deste território, que é o Distrito Federal, dentro dessa sua base territorial, conforme o artigo 147, ele vai ter o poder legiferante, né, cumulativo. Então, poder legiferante da instituição de impostos estaduais e municipais cumulativamente em sua base territorial. Então, este é um outro caso do Distrito Federal, dispondo, legislando, tanto em relação a impostos estaduais quanto em impostos municipais, tendo em vista que no Distrito Federal nós não teremos municípios, ok? Então, é importante a gente mencionar mais uma situação aqui. Enquanto a primeira parte do artigo 147 vai estar falando em relação a impostos, e eu mencionei para vocês que vocês devem entender impostos, na verdade, no sentido de tributos, a União pode instituir esses tributos. Aqui, em relação ao Distrito Federal, nós estamos falando especificamente de impostos estaduais e municipais, tá? Nós não estamos falando de tributos, nós estamos falando de impostos estaduais e municipais de forma restrita, tá bom? Outro tipo também de competência tributária é a competência especial. E o que significa essa competência especial? Bom, se ela é especial, porque ela é especial, não é verdade? Mas por que ela é especial, né? Então, o que significa a competência especial? Ela traduz-se no poder de instituir os empréstimos compulsórios, tá? Que estão lá no artigo 148 da Constituição Federal, e as contribuições especiais, que já diz, né, contribuição especial, que está lá no 149 da Constituição Federal, né? E o que envolve essa situação? Essa competência especial foi muito discutida, mas muito discutida durante muitos anos em âmbito judicial, até que nós tivéssemos, né, a pacificação do entendimento do STF em relação à natureza tributária do que é empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Qual que era a discussão? Veja, o CTN, ele não vai falar como espécie tributária os empréstimos compulsórios e essas contribuições especiais. Então, se não estava no CTN, isso não tinha natureza tributária. Até então, inclusive, durante muito tempo, havia súmula do STF dizendo que os empréstimos compulsórios não eram tributos. Vejam, isso foi revogado, o entendimento foi reformado e hoje nós temos sim que tanto os empréstimos compulsórios quanto as contribuições especiais são espécies tributárias. Se elas são espécies tributárias, elas podem sim ser instituídas por meio dessa competência especial. E é importante considerar que o empréstimo compulsório, os empréstimos compulsórios, eles são tributos autônomos instituídos pela União. Então, nós estamos falando da competência da União. E precisa ser estipulado por lei complementar, então precisa ser regulamentado por lei complementar nos casos específicos trazidos pela Constituição Federal. Veja bem, quando nós estamos falando em empréstimos compulsórios, nós estamos dizendo que ele só pode ser instituído por lei complementar da União nos seguintes casos: calamidade pública, guerra externa e investimento público urgente e de interesse nacional. Então, diante destas três situações configuradas, né,
nos casos específicos de calamidade pública, no caso de guerra externa, ou diante da necessidade de um investimento público de interesse nacional, um desses casos estando constituídos, pode então vir a União, utilizando da sua competência especial e instituir um empréstimo compulsório baseado no dispositivo do 148 da Constituição Federal. Ok? Sabemos que este é um caso de competência especial. Mas também nós temos no caso das contribuições especiais lá do 149 caput. E qual que é a diferença? Aqui nós estamos falando de contribuições especiais instituídas no âmbito da legislação federal. Então, especiais em âmbito federal são as contribuições profissionais, as contribuições interventivas, ou as CIDs, né? E as contribuições sociais previdenciárias dispostas lá no artigo 105 da Constituição Federal. Vejam bem, estas contribuições especiais de competência federal, né, que nós colocamos os exemplos aqui para vocês, que é as profissionais, as CIDs, né, as interventivas e também as social-previdenciárias, são espécies tributárias finalísticas, tá? O que significa tributos finalísticos? Eu estou querendo dizer que a contribuição instituída, ela tem um fim específico, ou seja, ela somente vai ser, né, esses recursos arrecadados vão ser direcionados especificamente para aquele propósito. Caso haja um desvirtuamento, tá, da utilização desses recursos, automaticamente ela pode vir ser declarada inconstitucional e perder a tua eficácia, tá? Então, é importante entender que a outra espécie de competência, outro caso de competência especial, é a competência de instituir estas contribuições especiais em âmbito federal, tá bom? Isso também era importante a gente considerar. Agora, quando nós estamos falando dessa competência especial, eu trago aqui para vocês o que determina o artigo 4º, 1 e 2 da Constituição, do Código Tributário Nacional, né? Então, eu estou dizendo que não se aplica para ambos os casos, tá? Esses dois tipos de competência especial, não será aplicada a disposição trazida no artigo 4º, inciso 1 e inciso 2. E o que está determinado lá no inciso 1, no inciso 2? Está querendo dizer, ou melhor, está dizendo lá o CTN, que a instituição do tributo, ela não precisa se atentar à finalidade, à destinação, à denominação, quando na verdade, a partir do momento que eu estou falando de uma contribuição especial, que é um tributo finalístico, automaticamente não há a aplicação do inciso 1 e 2 do artigo 4º do CTN, tá bom? Porque, veja bem, isto, né, é tudo compreensão doutrinária e jurisprudencial, porque como eu comentei com vocês, até então, essas contribuições especiais, elas não eram entendidas como tributos, né? Elas não estão lá identificadas como uma das espécies de tributos. Isso foi uma construção doutrinária e jurisprudencial que fez com que houvesse efetivamente o entendimento de que essas contribuições e esse empréstimo compulsório se tornasse, então, uma espécie tributária. A partir do momento que houve esse entendimento, nós tivemos que adequar esse entendimento a outros dispositivos do Código Tributário Nacional. E um deles
é o artigo 4º, 1 e 2, que lá determina que não haveria finalidade, não haveria destinação, quando na verdade estas contribuições, estes empréstimos, a partir do momento que foram posteriormente incluídos na natureza tributária, então também estão à margem desse dispositivo legal, tá bom? O artigo 4º, como eu mencionei para vocês, né, vai falar a respeito da natureza jurídica, né, específica do tributo, que é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto de sua arrecadação. Então, vejam bem, tanto o inciso 1 quanto o 2, como eu mencionei, né, não são afetos, não atinge as contribuições especiais, né? Vou voltar aqui para vocês, as contribuições especiais, como também os empréstimos compulsórios. Tanto um quanto o outro foram posteriormente entendidos como espécies tributárias, tá bom? Então, estes são os casos de competência especial que eu precisava mencionar para vocês, tá? Mas tem ainda um outro tipo de competência, né? Qual é essa competência? É a competência residual. A competência residual, ela está no 154.1 da Constituição Federal, que vai tratar de impostos, e o 195, parágrafo 4º, que vai tratar das contribuições para a Seguridade Social, tá? Então, o que significa a competência residual? Entendam vocês, residual vem de resíduo, vem de remanescente, vem de saldo remanescente. Então, eu tenho aquela competência determinada pela Constituição Federal, né, naqueles casos específicos, mas, além daqueles casos arrolados na Constituição Federal, vem o poder de instituir tributos diversos daqueles já existentes. Ou seja, além daqueles já dispostos, também eu posso instituir tributos diversos remanescentes daqueles já definidos. Então, isso significa competência residual. E aonde que estão os exemplos de competência residual na Constituição Federal? O 154.1, que vai falar do poder residual de impostos, e no 195, parágrafo 2º, no caso de contribuição para a Seguridade Social. Bom, vejam bem, a competência para instituir impostos estaduais, ela é dada para a União, tá? Se é dada pela União, nós estamos falando da exigência de lei complementar para instituir tributos residuais, tá? Respeitando a não cumulatividade e inexistindo coincidência entre o fato gerador ou base de cálculo de outros impostos. Então, vejam bem, o que nós temos que identificar? A União, tendo essa competência residual, caso ela tenha interesse em criar um imposto residual, ela precisa considerar alguns requisitos, tá? Ela precisa preencher algumas condições para que isso efetivamente aconteça. E quais são as condições dadas pela legislação para, então, fazer a instituição de um imposto residual? O que determina a Constituição? Primeiro, a União pode fazê-lo, desde que o faça por lei complementar. Desde que esse imposto seja não cumulativo. O que significa não cumulativo? Evitar o efeito cascata de valor sobre valor, onerando demasiadamente o contribuinte. Qual é o outro requisito?
que inexista fato gerador ou base de cálculo idêntica àqueles impostos já existentes. Então, o imposto residual não pode se aproveitar de um fato gerador ou de uma base de cálculo específica de um imposto já existente. Então, nós temos esses requisitos determinados pelo texto constitucional em relação aos impostos residuais. Por outro lado, em relação às contribuições, nós temos um joguinho aqui que é uma pegadinha de concurso, então eu quis trazer essa informação aqui para vocês, tá? Em relação às contribuições para a Seguridade Social, o que nós temos que respeitar? Primeiro, instituída pela União por lei complementar. Igual. Não cumulatividade. Eu tenho que respeitar a não cumulatividade, mas também a anterioridade, tá? Eu não tenho que respeitar a anterioridade, tá? E outra, proibição de coincidência entre o fato gerador ou base de cálculo de outras contribuições. A partir do momento que eu estou dizendo que eu preciso respeitar, ter o imposto residual. O imposto residual, ele não pode ser idêntico a uma base de cálculo ou fato gerador de um imposto já existente. No caso da contribuição, eu estou falando que a contribuição residual não pode ter o mesmo fato gerador ou base de cálculo de uma contribuição já existente, tá? Imposto residual, imposto já existente. Contribuição residual, contribuição já existente. E daí, diante dessa interpretação, a gente pode fazer a pergunta: posso então vir a ter uma contribuição para a Seguridade Social que tenha coincidência entre uma base de cálculo ou fato gerador de um imposto já existente? Se a lei não proíbe, em tese podemos ter, ok? Então, fica esta situação para que vocês considerem, tá? Então, só corrigindo aqui, a competência residual instituída por lei complementar pela União, né, deve respeitar a não cumulatividade e, corrigindo o que eu disse antes, deve-se respeitar a anterioridade, respeita a anterioridade, tanto a anual quanto a nonagesimal, e deve-se respeitar, né, a proibição de coincidência da base de cálculo e fato gerador em relação a outras contribuições, tá? Então, esta é a competência residual. E chegamos ao último, né, a última classificação das competências, que é a competência extraordinária. Bem, quando a gente fala de competência extraordinária, nós temos o caso específico, que é o imposto extraordinário de guerra. Então, vejam, faça a vinculação, competência extraordinária, imposto extraordinário de guerra, tá? É o poder de instituição pela União, por meio de uma lei ordinária federal, aqui eu não estou falando de lei complementar, aqui eu estou falando de lei ordinária federal, do imposto extraordinário de guerra. Onde é que está essa competência extraordinária? Lá no 154.2 da Constituição Federal, como também houve uma disposição expressa do imposto extraordinário de guerra no artigo 76 do CTN, tá? Existe uma diferenciação entre um e outro, o CTN é um pouco mais específico, então leiam os dispositivos de lei para que vocês consigam entender o todo que a gente vai detalhar aqui agora. Vejam bem, qual que é o fato gerador do imposto extraordinário de guerra? Então, veja bem, se eu estou criando um imposto por conta de uma guerra, né, seja uma guerra iminente, seja uma guerra eclodida, eu vou imaginar que a guerra é o fato gerador?
do imposto extraordinário? Não. A guerra, ela não é o fato gerador e nem poderia ser, ok? O que nós temos aqui? Nós temos o artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal, dizendo que o fato gerador para a criação do imposto extraordinário de guerra pode ser um fato gerador novo ou um fato gerador já existente, tá? Autorizando, inclusive, a bitributação e o bis in idem, ok? Para que haja reforço financeiro para o armamento, para as forças armadas, né? Por conta desta situação atípica de guerra, iminente ou eclodida. Então, a legislação, ela não vai trazer especificamente o fato gerador do imposto extraordinário de guerra. Então, não venham me dizer que a guerra é um fato gerador, tá bom? E há simplesmente uma disposição de que este fato gerador, ele pode ser tanto um novo criado para a arrecadação desses valores por conta do estado de guerra, né? Ou pode-se utilizar, né? A União, por lei ordinária federal, ela pode se utilizar de um fato gerador já existente. Vamos imaginar que a União acabe se utilizando de um fato gerador já existente, uma determinada operação, que hoje já fazemos o recolhimento tributário, né? E ao invés de colocar o nome do tributo que já existe, ele vai chamar de imposto extraordinário de guerra. Daí vai haver um questionamento, por exemplo, em relação ao IPVA. Ah, mas eu já pago o IPVA por conta da propriedade do veículo. Por que eu vou pagar um imposto extraordinário de guerra sobre esse mesmo fato gerador? Veja bem, por conta dessa situação extraordinária que vive o país, não há que se falar em bitributação, não há que se falar em bis in idem. Então, é permitido sim que o mesmo ente político faça a cobrança, né, daquele fato gerador duas vezes, né, como também há a possibilidade de mais de um ente político, dois ou mais entes políticos, fazer a cobrança sobre um mesmo fato gerador, tá? Então, nesse caso, afasta-se, né, o bis in idem e a bitributação, que ela é aplicada em todo o sistema tributário nacional, salvo neste caso do imposto extraordinário de guerra, tá bom? O que mais que nós temos que falar aqui? Nós temos que dizer também, veja bem, se nós estamos falando de uma situação extraordinária, por óbvio, a partir do momento da instituição publicou a legislação ordinária federal, está valendo. Então, esse imposto extraordinário de guerra, ele tem exigência imediata. Se ele tem exigência imediata, eu automaticamente afasto o princípio da anterioridade, seja anual, seja nonagesimal, ok? Também exceção a este princípio da anterioridade. E uma outra situação é que ele é provisório. Veja bem, o imposto extraordinário de guerra, ele é aplicado, ele é exigido enquanto perdurar o estado de guerra, ok? A Constituição Federal, ela vai determinar o que? Simplesmente, enquanto permanecer a causa de sua criação, ou seja, guerra. O CTN foi mais incisivo em relação a essa provisoriedade. Ele veio e disse o seguinte: estabelece 5 anos contados da celebração da paz. Isso é o que determina o artigo 76. Então, o que nós temos? Nós temos a utilização do CTN, que uma vez tendo a celebração da paz, eu posso exigir o imposto extraordinário de guerra pelo prazo máximo de 5 anos, ok?
Então, isso evita a perpetuidade do imposto, né, ferindo daí os outros direitos do contribuinte. Bom, eu queria deixar aqui para vocês algumas referências. Não adianta só a gente ouvir a aula, a gente precisa ir lá ler os textos legais, ter uma boa doutrina atualizada para complementar os entendimentos, complementar as explicações que nós tivemos aqui, com outros exemplos, com questões de concursos, tá? E trago legislações recentíssimas para vocês poderem se aprofundar em relação ao tema competência tributária. Temos aqui o professor Sabag, né, o manual dele agora de 2018, novinho, né? O Hugo de Brito Machado, também um excelente jurista, né, um excelente tributarista, com uma linguagem de fácil acesso para que vocês possam estudar. E claro, né, nós temos aí o Carrasa, que vai falar a respeito de direito tributário constitucional. Então, por óbvio, ele vai ter um livro específico fazendo, né, a junção entre o tributário e o constitucional. E quando o tema é competência tributária, esta conjugação ela é essencial. Então, eu vou deixar aqui para vocês também o nosso site, o nosso e-mail. Nós estamos aí em todas as redes sociais. Entrem em contato, mandem sugestões, mandem dúvidas, o que vocês precisarem, a gente vai estar ajudando vocês, né, a agregar valor nos seus conhecimentos. E eu realmente espero vê-los na próxima aula e eu desejo excelentes estudos para vocês, tá bom? Um grande abraço!